Demon Slayer episódio 5 resumo e análise. Eu já tinha lançado esse episódio aqui, mas com a voz da Microsoft, então eu resolvi relançar esse vídeo com a minha narração. O episódio começa com o Tokito salvando o Kanamori de uma daquelas invocações de peixe demônio. Tokito não perde tempo e já pergunta se a espada dele está pronta. Kanamori diz que tem uma espada para ele, mas que também o Tanjiro pediu que ele fosse compreensivo com Tokito. Kotetsu alerta que eles precisam ir salvar o Haganezuka. No meio do caminho, Tokito percebe que um Lua Superior está se aproximando e ele faz com que todos parem. Surge diante deles o Lua Superior número 5, Gyoko. Ele percebe que deve ter algo importante na cabana para eles. A batalha na cidade contra os peixes 3D continua e ninguém está conseguindo deter os monstros. Mas a Mitsuri chega e sem demora ela já ataca o ponto fraco do monstro, mostrando que é até mesmo mais habilidosa do que o Tokito, já que ela rapidamente descobriu o ponto fraco da criatura. Em grande velocidade, Mitsuri segue fatiando os monstros, deixando os ferreiros bastante impressionados. O chefe do vilarejo foi capturado e ninguém está conseguindo ajudá-lo, pois o monstro é ainda mais forte do que os outros. Porém, Mitsuri chega para salvar o dia usando sua respiração do amor. Com apenas um golpe, ela derrota o monstro, mostrando que o amor também pode ser doloroso até demais. Apesar de ferido, o chefe da vila fica salvo e de quebra ele fica felizão porque está nos braços da Mitsuri. Um outro espertinho também tenta obter o seu momento de atenção com a Mitsuri, mas é repreendido pelo chefe da vila que se mostra não estar tão ferido assim. Enquanto isso, Tanjiro é carregado pela Nezuko que tenta se esquivar dos ataques dos clones do Hantengo, mas os dois são atingidos. Tanjiro consegue se recuperar rapidamente e é ele que passa a carregar a Nezuko, pois ela recebeu o raio diretamente e perdeu a consciência. Aproveitando que os dois estão fugindo por um corredor, o Karakul lança um daqueles ataques de vento, mas o Tanjiro consegue escapar do ataque. Enquanto corre, ele tenta pensar num jeito de atacar de forma que os Onis não possam se recuperar. Karakul consegue persegui-los e alcançando ele lança um outro ataque. Dessa vez o Tanjiro não consegue se esquivar. Ele e a Nezuko são atingidos e jogados para fora do local. Quando os dois estão temporariamente seguros, a Nezuko segura a lâmina da espada do Tanjiro. Inicialmente ele não entende por que ela está fazendo isso. Ela causa um corte em suas próprias mãos e o sangue começa a escorrer pela lâmina. A cena corta e volta para o Gyoko se apresentando para o Tokito. Logo ele exibe algo grotesco que sai de um vaso e ele chama isso de gritos de morte dos ferreiros. Ele usou os corpos dos ferreiros mortos para criar essa aberração. Kotetsu e Kanamori ficam chocados ao verem aqueles corpos de seus colegas daquela forma. Gyoko gira uma espada e os corpos começam a jorrar sangue e gritar como eles gritaram no momento da morte deles. Desesperadamente, Kotetsu pede que o Gyoko pare. Determinado e de forma ameaçadora, Tokito diz que é melhor o Gyoko parar com isso. Em seguida ele faz um ataque rápido, mas Gyoko escapa do ataque de forma ainda mais veloz. Tokito percebe que o Gyoko pode se mover de um vaso para o outro e ele parte para destruir um dos vasos. Apesar de conseguir, ele não atinge o Gyoko. Tokito tenta entender a forma como o Gyoko luta, enquanto o Gyoko fica reclamando que eles não sabem apreciar a arte dele. Tokito acredita que se cortar o pescoço do Gyoko, ele morre. Gyoko invoca peixes que cospem agulhas e eles tentam acertar o Tokito, mas eles não conseguem acertá-lo, então eles resolvem atacar o Kotetsu. Tokito se move rapidamente e recebe os ataques de agulhas para salvar os dois. Ele manda que eles se escondam e os peixes voltam a atacar, enquanto Tokito bloqueia as agulhas com sua espada. Gyoko tira onda com a cara do Tokito por ele ter sido atingido pelas agulhas e agora está envenenado, afirmando que ele morrerá num lugar sem valor. De alguma forma, essa informação impacta o Tokito. Ele recobra uma memória do passado como se alguém já tivesse dito isso a ele. Gyoko começa a fazer planos sobre qual obra de arte mórbida ele fará após vencer o Hashira que está diante dele. Tokito retoma o seu semblante neutro enquanto se move em alta velocidade para atacar e manda o Gyoko calar a boca. Embora Tokito tenha conseguido cortar um dos braços que fica na cabeça do Gyoko, ele rapidamente cria um vaso de água, usando uma técnica chamada vaso de prisão de água. Capturado, Tokito fica assustado, pois ele não consegue romper aquele vaso de água. Inteligente, Gyoko com aquela técnica conseguiu anular a maior arma de um Hashira, que é a sua respiração. A cena corta para Nezuko segurando a lâmina da espada do Tanjiro, enquanto Tanjiro pede que ela solte. Nezuko usa seu sangue para deixar a lâmina da espada ardendo em chamas vermelhas. A espada também vai ficando vermelha e em pensamentos o Tanjiro diz que aquela é a espada de sangue explosivo. Ele revive a memória de um antepassado que viu a espada igual como ela está agora.
Tanjiro cogita que tenha sido o samurai do passado que estava portando a espada, e a moça que aparece na memória do Tanjiro se referia talvez a esse samurai. Tanjiro constata que mesmo diferente, a espada dele é igual à do Hashira do passado, e ele recobra suas forças para corresponder a todos aqueles que ajudaram a chegar ali até então. Karaku subestima o Tanjiro, mas o quarto superior, ao acessar as memórias do Muzan, nota a semelhança da espada do Tanjiro com a espada do espadachim que encurralou seu mestre Muzan, e quase cortou a cabeça de seu mestre. O quarto superior diz que sente a silhueta do antigo espadachim dentro de Tanjiro. Em uma bela cena, Tanjiro anuncia o seu ataque chamado Dragão da Auréola Solar e corta o pescoço do Oni voador, tal como uma faca quente corta manteiga. E ele já emenda uma incrível sequência no próximo Oni e finaliza atacando o Oni da raiva, que tem o seu bastão quebrado. Tanjiro forma um dragão e profere o nome do ataque como Dança da Cabeça. O golpe termina com os corpos dos adversários no chão após terem as cabeças cortadas. Em pensamentos, Tanjiro diz estar se lembrando o motivo de ter conseguido cortar a cabeça do Gyutaro com aquele golpe, e em como ele se sentiu em relação à respiração naquele momento. Ele sentia como se seu corpo estivesse pegando fogo, inclusive a testa. Tanjiro fica mais confiante e planeja cortar os 4 Onis de uma só vez. Tanjiro, ao procurar o último Oni, encontra o Genya ferido junto ao corpo do último Oni, cuja cabeça está na mão do Genya. Aliviado, Tanjiro pergunta ao Genya se ele conseguiu cortar a cabeça do quarto Oni ao mesmo tempo que ele cortou a cabeça dos demais. Genya se vira e lança um olhar de ódio. Ele já não é mais o mesmo e parece ter se transformado em um Oni para o espanto do Tanjiro, que nesse momento mal o reconhece. E o episódio se encerra dessa forma, com Genya respirando de maneira pesada e com a aparência de um demônio prestes a atacar sua presa. Mais uma vez tivemos uma excelente adaptação em que o anime consegue ser melhor do que o mangá. As diferenças para o mangá são pequenas, como eu mencionei no vídeo anterior, algumas cenas foram trocadas de ordem e funcionou bem essa adaptação. Outra diferença é na adaptação e tradução do mangá, que o golpe do Tanjiro ficou como Dança do Deus do Fogo e Dança da Cabeça do Dragão de Luz Solar. Mas eu acredito que isso aqui não é uma tradução oficial. Destaque para Mitsuri, que conseguiu derrotar as invocações do Gyokko com uma certa facilidade. Tanjiro ficou mais forte graças a Nezuko, que foi inteligente usar o seu sangue para tornar uma espada ali uma espada explosiva. A espada com sangue explosivo da Nezuko foi a combinação perfeita para deixar Tanjiro ainda mais poderoso e fazer ele chegar mais próximo do poder do antigo Hashira, colocando medo até mesmo no quarto superior. Tanjiro foi incrível ao usar a respiração solar, despertando com ainda mais força a marca do caçador de demônios, tal como a marca do Hashira, que colocou medo no Muzan no passado. Sobre o Genya, tivemos aí uma pista do porquê ele consegue se regenerar. A batalha do Tokito está muito difícil, já que ele precisa se preocupar em proteger Kotetsu e também o Kanamori. O próximo episódio prometia, mas refazendo esse vídeo, assistindo os episódios que vieram depois dele, esse episódio 5 de Demon Slayer é o segundo melhor episódio dessa temporada, perdendo apenas a minha opinião para o primeiro episódio, que é muito bem feito. E você, o que achou do episódio 5 de Demon Slayer? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Fica agora com a sugestão de vídeos anunciados na testa do Tanjiro logo a seguir.